Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Neste 21º domingo do tempo comum, tomo para a nossa reflexão, dentre os textos bíblicos do lecionário, o texto do Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, em seu capítulo 8º, versículo 1º, 6º, 10º, 11, 22 até o 30 e 41 ao 43. Texto que se refere ao Templo de Jerusalém, como lugar de manifestação, presença e habitação de Deus. A edificação do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão marca uma importante parte da história de Israel. Até agora, o Senhor Deus não tinha um templo fixo. O Deus israelita sempre foi um Deus peregrino. Peregrinou com Abraão, com Isaque, com Jacó em suas andanças. Peregrinou com Moisés e com os hebreus em seu êxodo pelo deserto. Peregrinou com Josué e com seu povo até a entrada da terra prometida. Deus era peregrino, não possuía templo. Deus se revelava ao seu povo na natureza, por exemplo, lá no Carvalho de Manre, lá no Monte Sinai, na sarça ardente, nas colunas de nuvem e de fogo que iam à frente do povo de Israel no deserto. Para Moisés e os hebreus caminhantes, Deus mandou que preparassem um tabernáculo, uma tenda sagrada, um santuário portátil que seguia com o povo no deserto. Ali, Deus se fez presente na Arca da Aliança. Agora, passados alguns séculos, estamos no tempo da monarquia israelita. Salomão reina depois de Davi, seu pai. Jerusalém é alçada a capital política e religiosa do Estado. O estabelecimento do Templo de Jerusalém é um importante ato de legitimação daquela cidade enquanto capital do reino. O texto que lemos apresenta o exato momento em que o templo é dedicado ao Senhor Deus. Salomão reúne os anciãos de Israel, os chefes das tribos, os príncipes das famílias israelitas e todo o povo em Jerusalém. Um processional é organizado para levar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, até Sião, o monte do templo. Os sacerdotes inserem a Arca da Aliança no Santo dos Santos, o santuário mais interior do templo. Quando saem daquele espaço sagrado, uma nuvem, símbolo da presença divina, enche o santuário. O templo fica repleto da presença e da glória do Senhor. Nesse momento, o rei Salomão, como se fosse um sacerdote, faz uma oração ao Senhor Deus, uma oração de dedicação e de súplica. Em sua oração, o rei reconhece que o seu templo, apesar de majestoso,
é pequeno para conter o Senhor. Ele diz: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Eis aqui, irmãos e irmãs, um detalhe que merece destaque. O próprio rei, o construtor do magnífico templo, ele sabe que Deus é muito maior do que o seu templo em Jerusalém. Deus não cabe em seu templo, nem mesmo o céu que é o templo cósmico, criado pelo próprio Deus, nem mesmo o céu pode contê-lo. Esta é a grande verdade. Deus é Deus. Deus é grande, Deus não cabe em templos feitos por mãos humanas. Apesar disso, paradoxalmente, esse Deus tão grande, que não cabe em templo nenhum, por amor, por misericórdia, deseja se fazer presente e acessível aos seres humanos. Então, ele se ajusta para caber nos santuários dos homens. Sim, Deus é grandioso, mas sim, Deus pode caber em qualquer lugar. Deus cabe na sarça ardente, na arca da aliança, no tabernáculo do deserto. Deus cabe no templo salomônico de Jerusalém. É claro que Deus não habita lá dentro do templo. O texto do primeiro livro dos Reis toma o cuidado de dizer que Deus se faz presente no templo de Salomão através do seu nome. Deus não pode estar lá dentro por inteiro. O templo é o lugar do nome do Senhor. Também o texto nos diz que Deus se faz presente no templo de Salomão através daquela nuvem. Isto é, Deus coube no templo de Jerusalém, de alguma forma ele se ajustou ao tamanho daquele santuário. É assim que Deus faz. Deus se ajusta às nossas limitações. Em Jesus Cristo, Deus se acomodou às nossas imperfeições. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus armou a sua tenda entre nós. Jesus é o templo de Deus entre nós. Em Jesus Cristo, Deus armou acampamento em nosso meio, veio ao nosso encontro e se tornou um de nós. Deus coube em um ser humano, em um corpo humano, em uma vida humana. E porque Deus coube na vida de Jesus Cristo, é que Deus pode caber também em nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve que os nossos corpos são templos do Espírito Santo, lugar onde Deus pode habitar. Apesar de todas as limitações humanas, apesar de todas as privações de nosso mundo tocado pelo pecado, Deus se acomoda, se ajusta às nossas condições. Ele faz habitação em nossa vida e em nossa igreja, que é formada por seres humanos pecadores. E Ele faz isto por graça e misericórdia, porque Ele é bom. Nós estamos vivendo o tempo da pandemia,
ainda não retornamos totalmente ao templo de nossa igreja, hoje mesmo não estamos no templo, mas devemos nos lembrar, nosso Deus grandioso cabe em qualquer lugar, Ele se ajusta à nossa pequenez. Hoje, o seu templo é a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a nossa vida, o nosso coração. Também devemos lembrar, irmãos e irmãs, que vivemos dias tão conturbados em nosso mundo. Nas últimas semanas fomos impactados com as terríveis notícias vindas lá do Haiti, lá do Afeganistão. Neste momento, esses lugares são lugares tocados pela morte, pela catástrofe, pela guerra, pela opressão. Nosso grandioso Deus, tão grande para caber no templo de Salomão, se ajusta às nossas necessidades, se faz presente também e, de alguma forma, Ele se faz presente no santuário da nossa casa. O nosso lar é santuário para a sua presença, mas esse nosso Deus se faz presente também e de forma especial em todo lugar, em qualquer lugar onde há sofrimento humano. Na cruz de Cristo, o nosso Deus revela a sua presença, a sua habitação, o seu amor no meio da dor humana. Ele é grande, mas cabe no coração das vítimas do terremoto lá no Haiti. Se faz presente, apesar da sua grandeza, junto ao coração daqueles que sofrem perseguição, injustiça, opressão, lá no Afeganistão. Habita nos leitos hospitalares, nas UTIs dos enfermos da Covid-19 ao redor do mundo todo e também aqui no nosso país, porque Ele é misericordioso. Deus está presente não apenas nos templos, em todo lugar, porque é amor e não se aparta do sofrimento humano. Deus está no templo, sim, vem ao nosso encontro, está na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Por isso, irmãos e irmãs, neste mundo em turbulência, sejamos sinais da presença desse Deus de amor, sobretudo para aquelas pessoas que mais precisam. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.